Graça e paz, por intercessão dos santos e beatos católicos vocacionados ao sacramento do matrimônio, a gente quer trazer um conteúdo para vocês sobre a vida sexual no casamento. E para isso nós vamos ler o trecho de alguns livros relacionados a esse tema. Vamos começar pelo sentido cristão do sexo. Antes de tudo, o casal cristão precisa conhecer bem o sentido do sexo no plano de Deus. Ele o quis. De todas as alternativas possíveis que Deus poderia ter empregado para gerar e manter a espécie humana, ele escolheu a relação física e espiritual do amor conjugal. Deus quis que o casal humano fosse o arquetipo da humanidade e que sua geração fosse por meio da via sexual. Além disso, por meio deste ato, quis aprofundar o amor do casal. Então, a conclusão a que se chega é que Deus não só inventou o sexo, mas o dotou de profunda dignidade e sentido, e por isso colocou normas para ser vivido de maneira correta, para que não causasse desajustes e sofrimento. Deus quis que o ser humano fosse material e espiritual, algo como uma síntese bela do animal que apenas tem corpo, com o anjo que apenas é espírito. E dotando-o de corpo, quis que o homem fosse sexuado como os animais, porém, a sua vida sexual devia ser guiada não pelo instinto, como nos animais, mas pela alma, iluminada pela inteligência, embelezada pela liberdade, conduzida pela vontade e vivida no amor. A vida sexual é algo muito sublime no plano de Deus. Por isso, jamais um casal deve pensar que Deus esteja longe no momento de sua união mais íntima, pois este ato é santo e santificador no casamento e querido por Deus. O amor conjugal tem um sentido único. O amor entre dois seres do mesmo sexo, como, por exemplo, pai e filho, ou dois amigos, não contém a complementação no plano físico. O uso do sexo no seu devido lugar, no casamento, bem entendido nos seus aspectos espiritual e psicológico, é um dos atos mais nobres e significativos que o ser humano pode realizar, pois ele é a fonte da vida e da celebração do amor. A virtude da castidade, mais do que consistir na renúncia ao sexo, significa o seu uso adequado. Então, é um ato de grande beleza e profunda significação espiritual, pois o amor conjugal entre dois cristãos em estado de graça é uma fusão de dois corpos que são templos da Trindade e uma fusão de duas almas que participam da mesma vida divina. Por outro lado, usado com propriedade, torna-se uma fonte de união, harmonia, paz e ajustamento. Intensifica o amor entre os esposos e a esposa e funciona como escudo contra a infidelidade e a incontinência. A personalidade humana integral, mesmo nos seus aspectos sobrenaturais, é enriquecida pelo sexo, uma vez que o ato do amor conjugal também é merecedor de graça. Há uma afirmação que diz que foi reconhecido já há bastante tempo as relações sexuais. Elas produzem efeitos psicológicos profundos, especialmente sobre a mulher, uma vez que o esperma absorvido por seu corpo desempenha um papel dinamogênico, promovendo o equilíbrio. De modo geral, o ato de amor conjugal provoca o relaxamento, vigor, autoconfiança, satisfação, sensação geral de bem-estar, sensação de segurança e uma disposição que conduz ao esquecimento de atritos e tensões de menor importância entre o casal. Como é belo a questão sexual. Vamos continuar.
Não é à toa que São Paulo, há 2000 anos, já recomendava aos cônjuges cristãos: não vos recuseis um ao outro, a fim de que Satanás não vos tente. Isso a gente encontra lá no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. A recusa do sexo sem motivo pode representar não apenas uma injustiça para com o cônjuge, mas também o perigo de o expor à infidelidade e o casamento ao fracasso. Isso mostra que os casais não devem ficar muito tempo separados, quaisquer que sejam os motivos, especialmente por razões menores. O afastamento prolongado deles pode gerar uma situação de estresse, especialmente para o homem. Alguns conseguem superar essa abstinência sexual forçada com sublimação religiosa, mas nem todos têm a mesma disposição. No entanto, é preciso dizer que os especialistas mostram em suas pesquisas que outros fatores, que não o sexo, são mais importantes para a felicidade matrimonial. Uma vez que muitos casais superam seus problemas e angústias com um amor autêntico, sem o ato sexual, o matrimônio não é consumado, diz o Código de Direito Canônico, e não pode atingir a sua finalidade, porque de fato, amados, há duas finalidades no sacramento do matrimônio: a união dos cônjuges e a prole, a procriação. Então, eles se tornam co-criadores com Deus, mas essa união deles tem que ter o gozo de uma autêntica e verdadeira felicidade através da doação. Lá no cânon 1061, ele vem dizer assim: o matrimônio válido entre os batizados chama-se só ratificado se não foi consumado, ratificado e consumado se os cônjuges realizaram entre si de modo humano o ato conjugal, apto por si para a geração de prole, ao qual por sua própria natureza se ordena o matrimônio, e pelo qual os cônjuges se tornam uma só carne. Já no cânon 1084, vem dizer assim: a impotência para copular antecedente e perpétua, absoluta ou relativa, por parte do homem ou da mulher, dirime o matrimônio por sua própria natureza. Essas normas mostram como a Igreja valoriza o sexo. O matrimônio tem como uma de suas finalidades básicas a geração dos filhos. E isso só pode ser feito segundo a vontade de Deus, pelo ato sexual. A fé católica não aceita a inseminação artificial. Logo, se o casal não pode realizar este ato de maneira irreversível e definitiva, comprovada pela medicina, não podem se casar, pois o sacramento não seria consumado. Portanto, não se trata de falta de caridade da Igreja para com esses casais, mas de uma exigência intrínseca do matrimônio que a Igreja não pode violar. De fato, o ato sexual ele tem que estar aberto à vida. Claro que estar aberto à vida é tanto confiar na providência de Deus, mas também conhecer o seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. É conhecer a sua fertilidade, é conhecer os períodos da sua fertilidade. E isso cabe ao esposo e à esposa, porque ele auxilia a esposa. Nesse caso, ele se põe em submissão da missão da esposa, que é gerar a vida. E ele participa dessa geração. É muito belo essa questão da submissão que Cristo nos ensina por meio da Santa Igreja. A Santa Igreja, que é mãe e mestra da verdade, ela nos ensina a viver esse sentido cristão do sexo, do ato sexual, da doação, porque o amor humano ele não tolera experiências. Continuamos mais para frente esse capítulo que fala sobre o sentido cristão do casamento através da vida sexual no casamento. Deus abençoe. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós.